Na ficção, conhecemos o Willy Wonka e sua fantástica fábrica de chocolate, mas na vida real existiu Milton Hershey, um homem que revolucionou a indústria, não só criando uma fantástica fábrica de chocolate, mas também uma cidade repleta de atrações e diversões. Essa é a história da Hershey's. No meio do século XIX, nascia Milton Hershey em uma fazenda no condado de Dauphin, na Pensilvânia. Seus pais, Henry Hershey e Fanny Snavely, vinham de famílias de agricultores e homens de negócios, mas haviam perdido sua riqueza devido às inúmeras tentativas de empreendimentos feitos pelo Henry, que estava constantemente se envolvendo em esquemas de enriquecimento rápido. Apesar de enfrentar inúmeras dificuldades e ter falhado em todas as suas tentativas, Henry permaneceu otimista e continuou ambicioso, enquanto sua esposa Fanny se tornava cada vez mais amargurada com seu marido sonhador. Após 17 esquemas fracassados, Henry vendeu a fazenda da família e mudou-se para Oil City, na Pensilvânia, buscando lucrar com o primeiro boom do petróleo americano. Naquela época, o petróleo estava se tornando algo valiosíssimo, então aqueles que encontravam ficavam ricos da noite para o dia. Mas a sorte não estava do seu lado. Henry investiu tudo o que tinha e chegou a gastar mais do que podia, porém sem sucesso. A situação financeira da família Hershey se tornou cada vez pior e em pouco tempo eles estavam passando fome. Com o segundo filho ao caminho e sem sorte nos negócios de petróleo, os irmãos de Fanny interviram e ofereceram a Milton e seus pais a oportunidade de morar em uma fazenda que possuíam, com a condição de que Henry desistisse do sonho do petróleo. Henry relutou no início, mas acabou aceitando a oferta dos irmãos de Fanny. Então a família Hershey se mudou para Lancaster, onde receberam uma fazenda para cuidar. Não durou muito tempo para que Henry insistisse mais uma vez em suas ideias mirabolantes. Dessa vez ele abandonou a família e foi para mais uma de suas empreitadas. À medida que seu pai se tornava cada vez mais ausente, a família lutava para sobreviver. E quando o rigoroso inverno de 1867 chegou, eles enfrentaram seu maior desafio até então. O frio era tão intenso que se tornou quase impossível manter a fazenda aquecida. Tanto Milton quanto sua irmã mais nova, Serena, ficaram doentes com um resfriado grave. Apesar das tentativas desesperadas de sua mãe de cuidar deles, a condição de Serena piorou até que ela desenvolveu uma febre terrível. Foi então que Fanny Hershey percebeu que o que sua filha tinha não era apenas um resfriado, mas sim a febre escarlate, uma doença gravíssima que causava a morte de milhões de crianças na época. E apesar de todos os seus esforços, Serena não foi exceção. Com apenas 4 anos, ela faleceu. A perda devastadora de sua irmã provou ser um ponto de virada na vida de Milton. Determinado a proporcionar um futuro melhor para si e para sua mãe, ele tomou a corajosa decisão de abandonar a escola e embarcar em uma jornada que moldaria seu destino. Uma jornada repleta de desafios, riscos e incertezas, mas que acabaria levando à criação de um legado que seria sentido por gerações. Em 1872, aos 15 anos, Milton foi trabalhar em uma doceria em Lancaster. Lá, ele aprendeu sobre a arte de fazer doces. Fez todos os tipos de doces, incluindo caramelos e fudge. Ele realmente gostava de ser um doceiro e sabia que tinha encontrado sua paixão. Nessa loja, Milton aprendeu a importância de usar ingredientes de qualidade e medidas precisas. Ele também aprendeu sobre as várias técnicas usadas para criar diferentes tipos de doces. Apesar das longas horas do trabalho árduo, Milton estava incrivelmente encantado com tudo isso e estava determinado a se tornar o melhor doceiro que pudesse ser. Com o tempo, a reputação de Milton como um habilidoso doceiro cresceu e ele começou a desenvolver suas próprias receitas e técnicas únicas. Experimentou diferentes sabores e texturas, sempre se esforçando para criar novos doces que encantariam seus clientes. Em 1876, depois de ter trabalhado por 4 anos como confeiteiro em Lancaster, ele e sua mãe concordaram que era hora de abrir sua própria loja. O único problema era o dinheiro. Milton havia economizado o que podia, mas não era o suficiente para abrir uma confeitaria. Felizmente, seus tios o apoiaram e emprestaram $100, que foi o suficiente para que ele abrisse o negócio. Hershey ficou sabendo que rolaria a exposição centenária em Filadélfia, a primeira feira mundial dos Estados Unidos. Essa exposição parecia a oportunidade perfeita para ele. Ele acreditava que iniciando um negócio de confeitaria lá, poderia aproveitar o novo fluxo de pessoas e dessa forma alavancar o seu negócio. Apesar de inúmeras lojas de doces ao redor da feira, a barraca de Hershey se destacava. Ele oferecia uma variedade de doces, sorvetes, frutas e nozes.
porém de uma maneira diferente. Uma das coisas que o diferenciava era a instalação de um tubo de ar que levava o aroma de seus doces da confeitaria para o redor da barraca. Essa ideia significava que as pessoas podiam sentir o aroma irresistível dos doces e serem atraídas para a loja, e deu muito certo. Conforme seus negócios começaram a crescer, Hershey percebeu que precisava de um espaço maior. No entanto, as coisas tomaram um caminho diferente quando uma crise assolou o mundo. E a partir daí, as vendas de Hershey despencaram, e ele lutava para manter seu negócio funcionando. Apesar dos desafios, ele não queria desistir, então começou a vender os doces a preço de atacado para várias outras lojas, e trabalhou tanto que ficou doente e acamado. A família de Hershey o aconselhou a fechar sua loja e diminuir um possível prejuízo maior, mas Hershey não era de desistir tão facilmente. Infelizmente, outros problemas começaram a surgir devido à crise econômica mundial. O açúcar ficou muito caro e a loja de Hershey agora estava lutando para obter lucro. Conforme seus negócios continuavam a perder dinheiro, Hershey teve que pedir empréstimo a seus tios, que ainda confiando nele, enviaram. Nos próximos 5 anos, Hershey trabalhou incansavelmente para manter seu negócio funcionando. Mas um dia, ele recebeu uma carta de seus tios dizendo que não emprestariam mais dinheiro, aconselhando-o a fechar a loja e salvar o que pudesse. Com apenas 24 anos, Hershey não teve outra escolha a não ser declarar falência. Ele não apenas perdeu seu negócio, mas também a confiança de sua família. Em 1881, o pai de Milton escreveu uma carta para ele contando sobre a Corrida da Prata em Leadville, Colorado, convidando seu filho a se juntar a ele na busca pela riqueza. Milton, que não tinha nada a perder, concordou em se juntar a seu pai nessa jornada. No entanto, ao chegar em Colorado, eles descobriram que toda a prata já havia sido extraída. Não desistindo facilmente, Milton seguiu por conta própria. Encontrou emprego em uma loja de doces em Denver que se especializava em caramelos. Ao contrário de outras lojas que usavam parafina, que era uma prática comum na época, o proprietário usava leite fresco, baunilha e açúcar para criar um caramelo doce, suave e macio, com prazo de validade mais longo. Milton ficou tão impressionado com o processo que ficou na loja por 1 ano, memorizando tudo até que estivesse pronto para seguir em frente, decidindo logo depois abrir sua própria loja em uma das cidades mais competitivas dos Estados Unidos, Nova York. No entanto, a família de Milton não estava apoiando devido ao seu histórico passado. Quando ele voltou para seus tios em busca de empréstimo, eles o rejeitaram e não queriam fazer parte de nenhum de seus empreendimentos. Felizmente, sua tia Mary acreditava nele e emprestou dinheiro suficiente para que ele abrisse sua nova loja. E em 1884, começou a oferecer seus doces de caramelo no estilo da loja de Denver e seu negócio provou ser um sucesso. Os nova-iorquinos estavam viciados em seus doces. No início, por ser novidade, foi mais fácil para atrair clientes. Porém, por não estar acostumado com a concorrência do nível de Nova York, seu negócio começou a declinar lentamente e acumulou dívidas até eventualmente declarar falência em 1886. A segunda falência pode ser tão dolorosa quanto a primeira, e foi exatamente o que aconteceu com Milton Hershey. Sem ter para onde ir e sem ninguém para recorrer, Milton enfrentou uma decisão difícil: desistir ou tentar novamente. No entanto, ele se recusou a deixar o fracasso defini-lo. Apesar de ter sido recusado pelos tios que preferiram não se envolver mais em seus negócios, Milton encontrou esperança na ideia de recomeçar em Lancaster, na Pensilvânia. Ele estava convencido de que usar leite local em vez de leite importado reduziria os custos e melhoraria as chances de sucesso. Com a ajuda de um colega, Milton conseguiu alugar uma pequena sala em um depósito e começou a produzir seus caramelos novamente. Logo, ele fundou a empresa Lancaster Caramel e começou a vender seus doces de caramelo em uma cesta e posteriormente em um carrinho. Mas não foi fácil. Milton enfrentou muitos obstáculos, incluindo um empréstimo que precisava ser pago em apenas 90 dias. Ele viajou de loja em loja tentando vender seus caramelos, mas não era o suficiente para pagar o seu empréstimo. No entanto, a perseverança de Milton deu frutos quando um importador britânico experimentou seus caramelos e fez um grande pedido para ser enviado para a Inglaterra. Desesperado para concluir o pedido, Milton implorou ao Banco Nacional de Lancaster por mais dinheiro, mas foi recusado. Isso mudou quando um jovem oficial bancário chamado Frank Bannerman
concordou em visitar a operação de Milton e experimentar seus caramelos antes de dar uma resposta final. Depois de ver a operação e provar os caramelos, Frank decidiu correr o risco e oferecer um empréstimo a Milton em seu nome. Milton assumiu o risco e enviou os caramelos para a Inglaterra, rezando para que chegassem em boas condições. Semanas depois, ele recebeu uma carta com um cheque bancário no valor de 500 libras esterlinas. Ele finalmente foi capaz de pagar todas suas dívidas e suas preocupações acabaram. Com suas contas finalmente pagas, Hershey se dedicou a expandir seu negócio. Embora a maioria de suas vendas tenha vindo da Europa, ele começou a expandir nos Estados Unidos. Em 1894, sua empresa cresceu para várias fábricas com milhares de trabalhadores e vendas de mais de $1 milhão começaram a acontecer. Hershey se tornou um dos homens mais ricos e respeitados de Lancaster. Com sua equipe de produção em andamento, Hershey teve mais tempo livre e visitou a Exposição Colombiana em Chicago, o que mudaria sua vida para sempre. Em 1893, na Exposição Colombiana Mundial em Chicago, Milton Hershey conheceu uma fabricante de chocolates alemã, a J.M. Neymans. Eles exibiram uns equipamentos incríveis para a fabricação de chocolate, e foi aí que Milton Hershey enxergou uma oportunidade de ouro. Ele percebeu que se comprasse esse novo equipamento alemão, poderia tornar o chocolate mais acessível a todos. Na época, o chocolate era um luxo acessível apenas aos ricos, porque era praticamente feito à mão e importado da Suíça. Então, visando resolver esse problema, em 1894, ele fundou a Hershey Chocolate Company. Apesar de já ser um empresário bem-sucedido com sua Lancaster Caramel Company, em 1900, Milton Hershey vendeu sua empresa principal por $1 milhão para se dedicar completamente ao chocolate. Sua família achou que ele estava louco, mas Milton Hershey sabia que os caramelos eram apenas uma moda passageira, enquanto o chocolate era algo permanente. Ele enxergava claramente que o chocolate seria muito maior do que qualquer outro doce que ele viesse a fazer, então apostou tudo nisso. Em qualquer área, não vai ser necessariamente o melhor produto o mais vendido, mas sim aquele que tiver a maior distribuição. Então veja, Milton Hershey não alcançou o sucesso apenas por ter entrado cedo no mercado de chocolates, mas sim por ter sido o primeiro nos Estados Unidos a dominar a produção em massa do chocolate ao leite. Hershey contratou uma equipe e investiu pesado para descobrir como produzir esses chocolates sem que estragassem após alguns dias. E depois de muito trabalho, um homem chamado John Scommon Beck descobriu uma maneira de aquecer e condensar o leite sem queimá-lo, criando um delicioso chocolate ao leite que poderia ser armazenado por meses sem estragar. Essa capacidade de produzir grandes quantidades de chocolate que poderiam ser armazenadas por muito tempo significava que eles poderiam vendê-lo por apenas 5 centavos. Outra razão pela qual Hershey foi capaz de produzir por um preço tão baixo foi sua decisão de se concentrar em um pequeno conjunto de produtos em vez de oferecer uma grande variedade. Isso permitiu com que ele reduzisse a complexidade operacional e aproveitasse as economias de escala. Além da barra clássica de chocolate ao leite que conhecemos hoje, na qual começou a ser produzida em 1900, outro produto popular da Hershey foi lançado em 1907. Um doce enrolado em papel alumínio chamado The Sweetheart, que logo foi renomeado para Hershey Kisses e continua popular até hoje. Apesar do sucesso da empresa, Milton continuou trabalhando quase todos os dias do ano, sempre procurando maneiras de expandir o negócio. Dizem que Milton até pagava os zeladores da escola para não recolherem os papéis de embrulhos da Hershey no chão, para que as pessoas vissem mais vezes o nome da marca. Em 1910, as vendas da Hershey atingiram $2 milhões e continuaram crescendo rapidamente. A decisão de Milton de vender seu negócio de caramelos e se dedicar exclusivamente ao chocolate havia sido claramente validada. Quando Milton Hershey começou sua empresa de chocolate, ele comprou um enorme terreno na cidade de Derry Township para instalar a sua fábrica. Para criar uma vida melhor para seus trabalhadores em uma cidade tão remota, Hershey decidiu construir uma cidade próxima à fábrica. Ele construiu casas, escolas, parques e transporte público para os seus funcionários. O objetivo era que eles se sentissem confortáveis, pois ele acreditava que funcionários felizes resultariam em uma empresa bem-sucedida. Os funcionários da fábrica mudaram para essa nova cidade e começaram a escrever para seus amigos e familiares sobre como era incrível morar lá. A empresa Hershey's começou a incluir cartões postais da cidade em cada barra de chocolate, o que tornou a cidade mais conhecida. O local virou ponto turístico e sua principal atração é o Hershey Park, que inicialmente foi construído como um local para seus funcionários passarem o tempo com suas famílias, mas agora é um dos maiores parques de diversões regionais da América.
Em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, Milton Hershey decidiu construir uma refinaria de açúcar em Cuba, estabelecendo outra cidade Hershey. Então ele construiu escolas, casas e clínicas de saúde para seus trabalhadores, assim como em Pensilvânia. Ele também construiu uma ferrovia que percorria todos os principais pontos de Cuba, reduzindo custos e aumentando a produção. Durante a guerra, o exército dos Estados Unidos contratou Hershey para criar barras para incluir nos kits de alimentação dos soldados, chocolates que não derretiam no calor tropical. Através de aquisições e acordos de licenciamento, a Hershey's começou a vender outras marcas de doces, como Reese's, M&M's, Kit Kats, Cadbury's e Twizzlers. Nos anos de 1920, o império de chocolate de Milton Hershey estava em pleno crescimento, mas quando a Grande Depressão assolou o mundo, Hershey percebeu que seu sucesso não significava nada se ele não pudesse ajudar seus funcionários e suas famílias. Ele sabia que a educação era essencial, ele queria dar às famílias e seus funcionários todas as oportunidades possíveis. Ele até fundou a Hershey Junior College, onde todas as crianças receberam 2 anos de mensalidades gratuitas. Mas isso não foi suficiente para Milton Hershey. Ele e sua esposa não podiam ter filhos, então criaram a Hershey Industrial School. A escola foi inicialmente projetada para fornecer educação gratuita para órfãos, dando a eles oportunidades que não teriam de outra forma. Hoje em dia, a escola se chama simplesmente Milton Hershey School e não é mais uma espécie de orfanato. É uma escola interna privada para crianças de famílias desfavorecidas. Além da educação gratuita, a escola oferece ajuda médica, roupas, refeições e muito mais para as crianças necessitadas. Milton Hershey sabia em primeira mão o que era crescer na pobreza e não queria que outros passassem pelo mesmo. Não só Milton Hershey investiu muito dinheiro na escola durante sua vida, mas ele também deixou em seu testamento para que uma grande parte dos lucros de suas empresas e projetos, como a própria Hershey e o parque de diversão, fossem doadores da Milton Hershey School, para que as crianças sempre fossem a prioridade. Diferente de muitos, ele se recusou a usar a escola em campanhas publicitárias da Hershey's, para evitar parecer que estava fazendo caridade apenas para fins comerciais. Mas é claro, Milton Hershey não era um cara perfeito. Apesar de alguns relatos de seu temperamento difícil, Hershey fez uma grande diferença positiva na vida de muitas pessoas. Ele reconheceu que teve sorte de ter familiares que o ajudaram e quis garantir que outras crianças pobres tivessem alguém que olhasse por elas. Ele trabalhou duro a vida toda, se aposentando da Hershey's em 1944, aos 87 anos. E faleceu 1 ano depois na sua cidade em Pensilvânia. Quanto à empresa Hershey, após mais de 125 anos de existência, a empresa está avaliada em aproximadamente 50 bilhões de dólares e continua sendo uma das maiores fabricantes de chocolates do mundo. Mais de 3 milhões de pessoas visitam o parque todos os anos e a cidade de Hershey, na Pensilvânia, ainda está forte. Se você gosta de vídeos documentários como esse, eu tenho certeza que você vai amar a história da Rolex. Então clica aí e nos vemos lá.